Boa noite, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz do Senhor a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Semana Casamento Restaurado, que a gente inicia hoje e certamente vai ser bênção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui, porque esse é um propósito que eu e a Dai nós temos, né? Depois de ter vivenciado uma crise, nós vamos falar um pouco disso para vocês entenderem. Eu costumo dizer que se existe o fundo do poço no relacionamento, eu e a Dai, nós chegamos nele, né, amor? Chegamos. Graça e paz, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história e falar um pouco do nosso testemunho, do que já vivemos, né, amor? É uma alegria, viu? Vocês estarem aqui. Ó, para quem ainda não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni, essa é a minha esposa, Daiane Baroni. Nós juntos criamos o programa Raiz da Felicidade e também a imersão Sementes que Frutificam. Aliás, até aproveitando, eu quero saber, coloca aí nos comentários, se a gente tem raizeira e sementeira aqui assistindo conosco, porque isso é muito importante, é sempre bom, e nós vamos entender aqui por que é sempre importante a gente buscar por conhecimentos, tá? Ó, quero dizer aqui uma coisa para vocês. A Dai, ela vai ficar aqui por alguns instantes olhando os comentários, ela vai acompanhar aqui, vai respondendo algumas coisas aqui, e eu vou passando aqui esse conteúdo que a gente combinou, que vai ser a Semana Casamento Restaurado, que vai ser bênção na sua vida. Sejam todas muito bem-vindas. Ó, a Elis Raiz está aqui da turma 2, Graça e Paz. Quem mais está aqui chegando? Edna, Jusileia, Karine, Joíse, Edivane, Silvana, Catarina. Quem mais? Socorro, a Érica, que também é raiz, ó, RF8 Sementes, que bom. Quem mais? Cristiane, Tereza, Oricélia, Ida, Michele, Rosene, Jordânia, Adriana, Graça e Paz, Ceissa, que também é Raízes. A Ceissa que é do Raiz, às vezes pode ser, pode não ser também. Quem mais? Neucimara, Rosana, Vanair, Aline, Claudete. Quem mais? Maria Cristina, Maria Freire, Lucicleide, Paula, Vera, Luana, Neuza, Deusina, que legal, bastante gente aqui, obrigado. Simone também está aqui. Osana, é a Osana do Raízes? Quem é do Raiz? Ó, a Fran, que é do RF7, também falou aqui. Quem é do Sementes do Raiz, já coloca a turma RF e a turma, e os Sementes, qual que é? Os Sementes 1 ou 2? Né? Para a gente saber que vocês estão aqui, é muito legal, a gente fica muito feliz, eu e a Dai, de ter vocês aqui. Bom, para quem, a Dai vai se posicionar, vou vir aqui, ó, então vamos lá. Para quem já nos acompanha, para quem já participa das semanas Casamento Restaurado, já participou de outras, eu quero dizer que a gente tem aqui uma novidade, tá? E que novidade é essa, Baroni? Olha só, que interessante. Dessa vez, a gente vai ter o quê? Sorteio. Deixa eu colocar aqui. Ótimo, apareceu aqui. Nós vamos fazer um sorteio de um presente incrível, do qual eu não vou falar agora. Eu vou falar mais para frente. E quem é que vai poder participar desse sorteio? Todas que assistirem todas as lives. E a gente vai te explicar como vai funcionar esse sorteio. Ele serve tanto para as raizeiras, tanto para as sementeiras, quanto também para as novas pessoas que estão chegando agora, que estão conhecendo o nosso trabalho agora, recentemente. Todo mundo pode concorrer a esse sorteio. Então, como que você vai participar dele? Presta atenção nas regrinhas, porque se você, na hora que você for sorteada, se você não tiver com tudo organizado do jeito que a gente vai falar, você perde o super presente. E é incrível esse presente. Anota, eu vou revelar mais para frente nas próximas aulas. Então, vamos lá. Como que é esse sorteio? Ele tem duas partes que são importantes você entender. Uma coisa que você vai fazer é anotar, e anotar o quê? Os códigos secretos. Todas as aulas, no começo da aula e durante a aula, em um momento aleatório, eu vou soltar uma palavra. O código secreto é uma palavra.
Então, são 2 palavras por aula. Então, sempre uma no começo, e aí se você perder essas palavras, mesmo que você ganhe o sorteio, você não vai receber o presente. Então, é importante você entender e anotar essas palavras. Então, sempre no começo, então você tem que estar aqui pontualmente. E outra palavra eu vou soltar, eu vou liberar aí no meio da aula. Então, é óbvio que eu vou falar, gente, o código 1 da aula 1 é tal. Então, aí você vai anotar. Então, já corre aí, pega papel e caneta para você ter aí de posse, para você anotar todas as coisas aqui. Então, para que vão servir esses códigos? Então, todas as aulas eu vou dar 2 códigos. Como eu disse, uma no começo, sempre no comecinho da aula, e outra no momento, no meio, às vezes no fim, enfim. Aí você vai anotar esses códigos. Para que serve? E por que eles são secretos? Você não vai precisar colocar ele em lugar nenhum. Se você for sorteado, eu vou explicar como vai acontecer o sorteio e o que você precisa fazer para participar dele. Você tem que estar com essas 8 palavras. Nós vamos falar assim, olha, fulano, você foi sorteado, a gente vai entrar em contato com você, você foi sorteada, você foi a ganhadora do prêmio, e a gente precisa dos 8 códigos. Se a pessoa ela não foi sorteada e ela não tiver os 8 códigos, a gente vai sortear de novo e passar para outra pessoa. Então, anote os códigos. Esse código você não vai precisar colocar em lugar nenhum. Você só vai falar ele quando a gente entrar em contato se você for sorteado, beleza? E como que você participa do sorteio? Presta atenção, é coisa simples. Provavelmente você já fez isso em outros perfis do Instagram ou em outras redes sociais. Seguinte, vou até diminuir aqui a minha imagem para ficar maiorzinho para vocês. Lá no Instagram, no perfil, tá aqui embaixo, bem no rodapé, aqui, bem aqui no meinho, tem o nosso perfil nas redes sociais, que é do Instagram especificamente, que é Barone, com E, Gabriel 1, certo? Esse é o nosso perfil no Instagram. Então, você anota aí, @BaroneGabriel1. Tá vendo essa imagem que tá aí? Essa imagem que tá na sua tela agora? Pois é. Ela vai ter um banner igual esse aqui, amarelinho, lá no perfil do Instagram, que vai ser postado no final dessa aula. O que você tem que fazer? Está escrito aí no banner, então vai estar escrito lá também, para não ter erro. Você vai colocar o seu maior aprendizado, o maior aprendizado que você teve na aula de hoje, então nessa primeira aula, e vai marcar uma pessoa da qual você entende, um amigo, um parente, que merece ter esse aprendizado também, além de seguir o perfil. Então, vou repetir aqui para ficar claro. Para você participar do sorteio, você tem que seguir o perfil, você vai ter que comentar nesse banner que daqui a pouco vai ser postado lá no nosso Instagram, e o Instagram tá aí, @BaroneGabriel1. Então, você vai seguir o perfil, vai comentar no banner e vai marcar alguém. Então, você tem que comentar o seu maior aprendizado. Olha, eu aprendi isso, isso e isso, foi maravilhoso por causa disso, a aula 1, e marca alguém, certo? É assim que vai funcionar o sorteio. E aí, a gente vai pegar as pessoas que estão comentando, e cada aula vai ter uma postagem dessa, né? E cada vez que você comentar, na aula 1 você fez um comentário, você só precisa fazer um comentário e uma marcação, você não precisa ficar comentando diversas vezes a mesma coisa, não. Na aula 2, você pode fazer um novo comentário, porque aí você vai falar do aprendizado da aula 2 e marcar outra pessoa. Por quê? A gente vai pegar todas as pessoas que estão fazendo os comentários e que são elegíveis, então fez lá o comentário do maior aprendizado e marcou o perfil, e vai colocar o nome, aquele perfil para o sorteio. Então, a gente vai ver isso em todas as aulas, aula 1, 2, 3 e 4. Se você fizer isso nas 4 aulas, você vai ter 4 números para concorrer ao sorteio. Se você fizer isso em uma aula só, você vai concorrer com um número só. Então, minha sugestão é que, além de você assistir todas as aulas para aprender isso, eu acho que é o maior presente que a gente pode dar, é esse ensinamento. Agora, é muito importante você fazer isso também, comentar, porque a surpresa que vai vir é grandiosa, é bênção, pode acreditar em mim, e nós vamos revelar isso mais para frente. Beleza? Então, é isso sobre o sorteio. Tá claro para vocês? Lembrando, comentou, seguiu e marcou alguém, mesmo assim, se for sorteado, tem que ter os códigos. Daqui a pouco eu vou dar o código da primeira aula. Beleza? Se tiver alguma dúvida sobre o sorteio,
já anota aí para você perguntar ao final da aula. Nós vamos abrir aqui para perguntas, tirar dúvidas também da aula para ajudar vocês. Então é importante que vocês anotem, porque aqui a Dai vai respondendo algumas coisas aqui pelo chat, mas depois a gente vai abrir também a perguntas de vocês sobre o caso de vocês e principalmente sobre a aula aqui. Beleza? Falando em curtir e comentar, eu quero te convidar, a você dar um joinha, um like aí, para quem está aqui conosco ao vivo no YouTube, já dá um like para dar relevância, coloca seu comentário e principalmente convide alguém que você sabe que tem passado por momentos desafiadores no relacionamento. Eu sei que isso é difícil, é desafiador, na verdade, a gente convidar alguém para participar da Semana Casamento Restaurado, porque muitas vezes a gente mesmo não quer que as pessoas saibam que o nosso casamento está ruim. Mas certamente você conhece ali 3, 4, 5 pessoas do seu núcleo próximo que você conversa, que você abre o seu coração, mande para essas pessoas, né? Certamente tem outras pessoas que também te pedem conselho de relacionamento. É para essas pessoas que a gente quer que você compartilhe, essas que você tem intimidade, que você conhece, porque vai ser bênção essa semana. Escreve o que eu estou falando, pode acreditar em mim, você vai sair diferente, muito diferente do que você está chegando aqui. E para quem nos conhece há pouco tempo, confie em mim, você vai ver aqui várias alunas que participaram do Raiz da Felicidade, dos Sementes que Frutificam, da Semana Casamento Restaurado, e elas vão colocar aqui nos comentários, você vai ver que elas mesmas vão colocando nos comentários a transformação da vida delas, para você entender o quão poderoso é. Então, dito sobre o sorteio, pedido aqui para você curtir e compartilhar, desde já eu agradeço. Eu quero liberar aqui o código da aula 1, já anota aí. Primeiro código, já está escrito. Se você quiser printar a tela aí, do seu celular, né, ou escrever, você anota aí, o código 1 da aula 1. A palavra é amor. Vão ser sempre palavras, beleza? É só anotar essa palavra aí, amor. Simples, não é nada complexo. Os códigos vão ser palavras simples e você vai anotando, beleza? Então, bora começar. Quero dar aqui uns recados importantes, dicas importantes para você que está aqui conosco pela primeira vez. Quem já é raizeira, sementeira, já sabe disso. Mas para você que talvez está vindo aqui a primeira vez, eu quero dar algumas dicas importantes. Primeiro, tenha papel e caneta para você anotar todas as suas dúvidas, para você anotar as chaves de aprendizados. Eu vou liberar aqui através dos slides, eu vou mostrar aqui slides que vai ter o desenho de uma chave. Chave é sempre a contextualização ou um ponto mesmo, por isso que é um ponto-chave de virada na sua vida, se você entender, se você se conectar com os ensinamentos. Então, tenha papel e caneta para você anotar suas dúvidas, as chaves e também os códigos secretos do sorteio, tá? É importante você ter. Lembra, você só, mesmo sendo sorteada, você vai precisar dar esses códigos. Se você não tiver, você perde o prêmio, que vai ser uma benção. Eu vou revelar durante as próximas aulas. Outra coisa, esteja sempre pontualmente às 7h30 aqui. Eu sei que tem correria do dia a dia, às vezes tem fuso horário, nós temos pessoas, e se estiver aqui assistindo a gente de outros países, a gente sabe, tem pessoas de Moçambique, da Angola, de Portugal, do Canadá, tem gente do Japão, tem gente da Espanha, da França, dos Estados Unidos. A gente sabe, a gente viu, conversou com algumas pessoas que moram em outros países, então tem fuso horário, às vezes está mais tarde para alguém, né? Quem está na África, principalmente, são 3, 4 horas para frente, dependendo ali do país, né? Angola e Moçambique falam português. Olha lá, a gente já está vendo a Aisha que está do Chile. Então, quem mais tiver Cabo Verde, olha, Cabo Verde também da África, Canadá, tem gente de outros estados também, diversos estados do Brasil, que também tem fuso horário. Eu sei da correria que mas eu quero convidar vocês a fazer esse compromisso com você. Não é com o Baroni nem com a Dai. É com você, com a sua família, porque esses conteúdos vão abençoar a sua vida. Certamente vão abençoar. Então, esteja aqui sempre, 7h30. Angola, a gente está vendo aqui gente da Angola colocando nos comentários. Incrível. Gente do Brasil e do mundo. Deus tem levado a Semana Casamento Restaurado, o programa Raiz da Felicidade, Sementes que Frutificam, pro mundo. E isso tudo para honra e glória dele.
E o terceiro aviso, eu quero que você se concentre nos ensinamentos. Para isso é importante você estar num ambiente seguro. Deixa eu colocar aqui menorzinho para você entender. O que é o ambiente seguro, Baroni? O ambiente seguro é um lugar onde você não vai ter pessoas chamando sua atenção, barulho, criança correndo. Então, se concentre na aula, e tudo isso que eu estou falando, essas dicas que eu estou dando, gente, é porque eu sei que quem presta atenção, quem se conecta profundamente com esses conhecimentos e coloca em prática, você vai ver até o final da Semana Casamento Restaurado, que são só 4 dias, de hoje, segunda-feira até quinta-feira, vários depoimentos. Vocês já viram, quem está no grupo, quem está no grupo já viu depoimentos de pessoas que participaram dos programas da Semana Casamento Restaurado. Você vê o milagre acontecer foi inclusive por conta de ver isso que nós criamos a hashtag Milagres Acontecem Todos os Dias. Eu, a Dai e a nossa equipe, a gente tem o privilégio de contemplar milagres, verdadeiramente milagres acontecendo nos casamentos. Coisas que às vezes a gente humanamente duvidava ou não acreditava, a nossa fé não alcançava, e a pessoa foi lá, praticou as coisas que a gente ensinou do jeito certo, no tempo certo, e aí ela colheu o fruto. Prova disso são os depoimentos, e a gente vai ver algumas coisas aqui, tá? Eu quero aqui chamar a atenção para algumas coisas, porque eu sei, gente, por mais que nós desejamos ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu e a Dai, não é para todo mundo os nossos ensinamentos. Eu tenho a consciência disso. Eu vou até aumentar aqui para você me ver melhor. A gente tem a consciência de que nem todo mundo a gente vai conseguir ajudar. Então, eu vou falar que antes de começar, se você não tiver disposta a ouvir verdade consistentes, que às vezes vai cutucar na sua ferida, ali na sua alma, onde você achou que talvez era seu porto seguro, dizendo, não, aqui eu tô certo, é ele que tá errado, né? Ou é ela que tá errada, eu que tô certo, porque também tem homens que assistem, vários homens que assistem também. Enfim, se você não for capaz de ouvir verdades que são consistentes, mas que ao mesmo tempo são libertadoras, eu quero te convidar a não participar da Semana Casamento Restaurado. Porque, olha só, para quem que é contraindicado a Semana Casamento Restaurado? Anota e pensa aí se esse é o seu caso. Pessoas que se acham vítimas do mundo, acham que o mundo conspira contra ela, que tudo para ela dá errado. Pessoas que estão esperando dos outros ou de Deus, né? Esperando dos outros ou que Deus faça aquilo que ela mesma tem que fazer. Pessoas que acham que o problema no casamento é o cônjuge. Então, todo problema, meu casamento tá ruim porque o meu marido ou a minha esposa faz isso ou deixa de fazer isso. Então, se você acha que o problema só tá no outro, também não é para você, tá? Outra coisa, eu não tô aqui, entenda bem, quem já é aluna do Raiz do Semente sabe, eu não tô aqui para agradar. Eu tô aqui para te ensinar e libertar sua vida da dependência emocional, libertar o seu relacionamento desse ciclo destrutivo e vicioso da frieza, do distanciamento, do divórcio, da traição, do vício e várias outras coisas que nós vamos falar aqui também. Então, eu sou direto, eu vou direto ao ponto e eu gosto da verdade. Sabe por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Olha só o que a Bíblia diz. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Então, o meu compromisso é com a verdade. Então, eu vou dar 3 segundos aqui para você que entendeu que se enquadrou nesses casos, que é vitimista, acha que o mundo conspira contra você, que tudo é o seu marido ou sua esposa, o problema está só nele, que você está esperando que Deus faça tudo por você. Então, eu vou te dar 3 segundos aí para você sair. Agora, para quem ficar, a partir de agora, tem que se comprometer a ficar até o final e assistir todas as aulas. Por quê? Porque nós vamos nos aprofundar, nós vamos mergulhar fundo nas suas emoções, nós vamos mergulhar fundo nas suas crenças, nós vamos mergulhar fundo nos seus comportamentos e, ao final, eu prometo para você que vai participar de todas as aulas,
e vai se concentrar e colocar em prática, que você vai sair dessa situação muito melhor do que você chegou. Você vai sair aqui renovada, com seu espírito fortalecido, e eu creio em nome de Jesus que também com a sua alma curada, com seus pensamentos controlados, e é todo um processo, é uma jornada, então cada aula é um passo dessa jornada, por isso é importante você assistir todas, tá? Bom, se você ficou aqui até agora, já dei aí os 3 segundos, é porque você decidiu ficar e decidiu fazer esse compromisso com a sua família e com você. Então, eu quero colocar aqui uma coisa interessante que a gente faz, eu vou colocar aqui na tela também, para a gente mensurar, a Dai, como eu disse, está acompanhando aqui os comentários, todas as vezes que a gente falar algo, eu falar algo, a Dai falar algo, que fizer sentido para você, que você entender, falar, cara, isso falou comigo, você sentir que é Deus tocando no seu coração, que é o Espírito do Senhor já ministrando dentro de você, você sentir que é um impacto que é forte para sua vida, você vai colocar essa hashtag aqui nos comentários, ó. Você vai colocar hashtag eu sei o meu valor. Então, todas as vezes que fizer algo, fizer muito sentido para você, que te tocar profundamente, que mexer com você, que você sentir que é Deus tocando no seu coração, você vai colocar aqui, hashtag eu sei o meu valor, tá? Beleza? Então, bora lá. Muitas pessoas que se inscreveram para participar dessa Semana Casamento Restaurado, a gente viu através das pesquisas, né, e correu a pesquisa para todo mundo que se inscreveu, e a gente leu todas as pesquisas, a gente viu um a um, eu juntamente com toda a equipe, e muitas coisas se repetiram, muitas dúvidas se repetiram, e muitos casos se repetiram. Como, por exemplo, dúvidas que surgiram repetidas vezes. Será que é possível restaurar meu casamento, mesmo o meu marido dizendo que não quer mais, que não me ama mais, né? Que diz que o relacionamento esfriou, que ele me vê só como amigo, ou coisas desse tipo? Segundo, pessoas que disseram muito também. É possível restaurar o meu esposo, o meu casamento, se ele adultera, se ele está me traindo, se eu já perdoei e ele traiu de novo, ou ele está cego, né, escravo do adultério, da traição? É possível? Anota essas dúvidas aí, são os pontos, né, que aconteceram, que apareceram bastante. Outro ponto que colocaram aqui. Será que é possível restaurar meu casamento mesmo depois de ter sido abandonado, ele ter ido embora? Ou até mesmo o caso de, a gente já divorciou no papel, né? Já faz meses, anos. Será que é possível? Ele tá com outra. Será que é possível restaurar meu casamento mesmo que o meu marido não faça nada? Mesmo que ele não mova uma palha para lutar pelo nosso casamento? Será que é possível? Se esses casos que eu citei se enquadram no seu, eu quero que você se coloque aí nos comentários, escrito. Se o seu caso, o problema é divórcio, você só vai escrever divórcio. Se o seu caso for amante, você vai escrever amante. Se você acha que você está lutando sozinho, que seu marido não está fazendo nada, ou sua esposa não está fazendo nada, você escreve aí, lutando sozinho. E se for os 3, você pode escrever os 3. Divórcio, amante, lutando sozinho. Então, só para a gente ver quais são os maiores casos que estão aqui. Se for algum que eu não falei, pode colocar também, ó, amante. Cara, eu não sei se vocês sabem, eu já estou vendo aqui várias pessoas citando aqui amante, lutando sozinha, divórcio e abandono, muita gente. Traição, amante, lutando sozinha, a Márcia, lutando sozinha, a Débora, a Patrícia, separada, então divórcio, a Alessandra lutando sozinha, Vânia, amante, divórcio, lutando sozinha, são muitos casos. Eu não sei se vocês sabem, e eu vou compartilhar aqui com vocês, existem 2 problemas graves de saúde na nossa nação atualmente, segundo pesquisas. O primeiro é obesidade e o segundo é traição, é adultério. Porque a traição, a pessoa que trai, ela está doente, né? Ela está doente na alma e às vezes doente também cognitivamente nos pensamentos. E para vocês que estão passando, se o caso que eu citei aqui se enquadra nos seus casos, vocês comentaram aqui, eu quero compartilhar algo com vocês agora. Preste bastante atenção no que eu vou compartilhar aqui, preste bastante atenção nesse depoimento. Olha só.
Louise, e antes do curso eu tinha muitos problemas, tanto pessoais e no meu relacionamento. Eu era uma pessoa que era dependente emocional, não só do marido, mas de todas as outras pessoas. Aí meu relacionamento foi por água abaixo. E aí foram acontecendo coisas no relacionamento, ele começou a me trair, eu sair, chegar no outro dia, e aquilo foi me fazendo mais mal ainda. Achava que eu não tinha nascido para ser feliz, para ter um relacionamento. Então, tudo levou a eu achar que eu também não ia conseguir ser feliz. Eu falava, gente, eu já divorciei, será que isso vai dar certo para mim? Cheguei a me separar tem 1 ano e meio. A gente estava morando na mesma casa, mas todo final de semana ele chegava e falava assim, eu não te quero mais. Eu ouvia isso. E aí, em novembro, ele saiu de casa. Eu cheguei a divorciar no papel com meu marido. Sempre quando eu queria desistir, vinha uma coisa dentro de mim que falava que não era para eu desistir, era para eu continuar. Pois é, você ainda não vai ver o final dessa história nessa aula, mas presta atenção no que a Cibele falou. Certamente o caso de vocês se enquadram, a maioria que se enquadra no dela, como abandono, ela se divorciou no papel, ela ouviu eu não te amo mais, ele, como ela disse, traição, enfim, brigas, se enquadra. E a gente vai ver durante essa semana se ela restaurou ou não o casamento dela, se foi possível, mesmo depois do divórcio, 1 ano e meio separados, vocês vão ouvir mais dessa história. Então, preste bastante atenção no que eu vou ensinar, porque o que eu estou ensinando para vocês foi o que a Cibele aprendeu, vocês vão ver o que aconteceu no final. Bom, eu quero que vocês saibam o seguinte, de tudo que nós vamos falar aqui, tem algumas coisas que são muito relevantes. Primeiro, você tem que saber que Deus, o que nós vamos falar, ele tem conceitos espirituais, né? E quando eu digo espiritual, pautado na Bíblia, não tem achômetro do Baroni, é sempre pautado em ciência, né? Das últimas descobertas científicas, bem como a palavra de Deus, porque é sobre isso que a gente está alicerçado, tá? Então, você tem que saber o seguinte, nós temos o poder dado por Deus de direcionar nosso destino. Presta atenção. Mesmo diante de todo esse caos que vocês viram da Cibele, vocês vão ver o que ela fez e como ela mudou e direcionou o destino dela. Sabe por quê que você tem esse poder? Porque isso é promessa de Deus, de nós sermos abençoados em tudo que a gente fizer. E sobre vocês, mulheres, aqui, se tiver homem, esse é um dom que Deus superabundou sobre as mulheres, assim como Deus superabundou sobre o homem a força física, a mulher tem força física, mas o homem é sempre mais forte que a mulher. A mulher que malhar muito, se pegar um homem que também malha muito, o homem sempre vai ser mais forte. Assim é com a sabedoria. O homem tem sabedoria, mas Deus superabundou sobre as mulheres a sabedoria. E o que está dentro da sabedoria, Baroni? O que engloba a sabedoria quando Deus fala sobre isso? Lá em Provérbios 14:1, que a mulher sabe edificar. O que tem a ver nessa sabedoria? A sabedoria, ela inclui sedução, ela inclui influência e também persuasão. A sabedoria, para a mulher, entenda bem isso, é como se fosse o seu brilho, a sua luz. Anota essa chave. Entenda bem, a sabedoria é como se fosse o seu brilho. Eu quero que você anote essa chave aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você aqui. Opa, deixa eu só voltar com... Cadê? Peraí que eu preciso voltar com aqui. Aí, voltou. Anote essa chave aí, olha. Quanto maior for o seu brilho, vou até reduzir minha imagem aqui. Quanto maior for o seu brilho, maior será seu poder de influência. E o que é esse brilho, Baroni? É o alinhamento das suas 3 partes, nós vamos nos aprofundar aqui hoje sobre isso. Então, quanto maior for o seu brilho, maior será seu poder de influência. Lá em Mateus, capítulo 5, em Mateus, capítulo 5, versículo 16, está escrito o seguinte, olha. Assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Presta atenção nesse versículo, eu vou repetir, porque ele fala do brilho. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, quando a Bíblia diz sobre o nosso brilho, ela está dizendo sobre o quão sábio a gente é e o quanto a gente demonstra isso. Porque Deus, a Bíblia diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, ele nos enche sabedoria. A Bíblia também nos ensina que quando a gente pede sabedoria a Deus, ele nos dá de forma liberal. Então, a sabedoria é a nossa luz. Quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai brilhar e isso vai atrair as pessoas para perto de você. Sendo assim, presta atenção. A grande revolução do seu casamento começa por você. Então, seu foco agora tem que ser totalmente voltado em você. O seu foco tem que ficar voltado agora no resgate da sua autoestima, no seu amor próprio, na esperança e na fé. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente indo na contramão do correto, que é isso que eu falei, cuidar de você em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina sobre a importância de nós cuidarmos de nós mesmos. Isso está lá no 2º mandamento. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, quais são os maiores mandamentos, Jesus disse, primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, entenda bem o mandamento. Primeiro você se ama para amar o próximo. Porque se você não se amar, você também não vai amar o seu próximo. E eu quero compartilhar aqui uma outra chave com vocês agora. Olha só. Não existe casamento restaurado com você destruída, em frangalhos emocionalmente, espiritualmente e cognitivamente ou nos seus pensamentos, tá? Então, se você sente que está com a sua alma ferida, que você está sem forças para orar, que os seus pensamentos são muito negativos, que você não está tendo controle sobre os seus pensamentos, você pode tentar de tudo que você quiser, que o seu casamento não vai ser restaurado. E como, baseado no que eu estou fazendo essa afirmação? Gente, eu estou me baseando, e vocês vão ver aqui, em estudos científicos sobre restauração de casamento, sobre casais felizes, e também na palavra de Deus. Porque, olha só, a gente acabou de ler o versículo aqui de Mateus 5,16, que falou, olha, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, então, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, se você não tiver a luz, eles não vão ver sua boa obra. Então, significa que você não vai agir. Sabe qual é o problema? Quando o seu espírito está fraco, a sua alma está ferida e os seus pensamentos estão descontrolados, que você vai ficar inerte, você vai parar. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso que eu estou falando, coloca aí nos comentários, hashtag eu sei o meu valor. Se tudo que eu falei até agora fez sentido para você, coloca aí nos comentários, hashtag eu sei o meu valor. Porque esse, entre as mulheres, gente, eu posso citar que se não for o maior, está entre os maiores problemas entre as mulheres. Existe isso também entre homens, mas bem menos, que é a dependência emocional. Quando você está desalinhada no seu ser trino, e nós vamos falar aqui um pouco à frente, as coisas vão desandar. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, que é super importante você saber, quais são as nossas credenciais, minha, da Dai, para estar aqui falando com vocês, né? Talvez você que está chegando agora fale assim, mas quem que é esse cara aí? Que moral que ele tem para falar do que ele está falando? Quem é esse cara e que moral ele tem para falar sobre restauração de casamento? Qual é a história dele, né? Bom, se você ainda não me conhece, eu possuo 23 especializações em comportamento humano. Eu já tive o privilégio de ajudar mais de 6.000 famílias a restaurarem seus vínculos afetivos, amorosos, a restaurarem os seus relacionamentos e voltar a ser uma família feliz, tanto famílias no Brasil como ao redor do mundo, né? Até o presente momento, mais de 16 países, Deus levou esses conhecimentos e a gente tem recebido devolutivas incríveis sobre
os casamentos que as pessoas têm se restaurado e quais são as áreas que a gente mais atua, e eu vou citar aqui para você saber, inclusive, se eu posso te ajudar, para você avaliar isso daí e ver se eu posso te ajudar, se faz sentido para você. Em que situações a gente já ajudou pessoas? Em que situações a gente ajudou pessoas? Como estava o relacionamento dessas pessoas? Com o que elas sofriam, né? E a gente ajudou. Frieza, distanciamento, falta de atenção, brigas excessivas, pessoas, ou ambas, ou uma das pessoas do casal, com vícios, seja vício em celular, bebida, jogos, drogas, pornografia, falta de diálogo, falta de entendimento. Sabe aquela sensação que você tem de que o seu marido ou sua esposa é cabeça dura? Pois é, existe um jeito, existe técnicas para você conduzi-lo. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que viam seu marido ou sua esposa vivendo com más companhias, amizades que levavam ele para o pecado, pessoas dominadas pelos ciúmes, dependentes emocionalmente, pessoas que casais estavam separados de corpos, e às vezes, entenda bem, quem nos procura, na maioria das vezes, 99,999% das pessoas que nos procuram são mulheres, e o marido, ele não quer lutar pelo casamento. Ele já vem, ele nem sabe, né? Na maioria das vezes eles nem sabem. Existe casos que vem um homem, existe casos que vem um casal, mas na maioria das vezes é a mulher que procura, o marido já disse que não quer mais, que acabou, às vezes já foi embora, já separou, e ainda assim você vê o milagre acontecer, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Então, se a gente não está sendo abençoado, pode ser ou uma questão muito específica que Deus quer nos ensinar, mas quando se trata de casamento, eu acredito muito mais que existe algo que a gente não está fazendo e não está fazendo a nossa parte. Então, pessoas que estavam com dependência emocional também, separação de corpos, problemas financeiros, falta de intimidade, adultério, que tem problemas com familiares, ou com a família dele, ou com a família dela, sogro, sogra, parentes, pessoas também com problemas espirituais, cegueira espiritual, dominada por espíritos malignos de prostituição, de mentira, falta de fé de um dos dois ou de ambos, e casais que se divorciaram. Então, essa é a nossa lista de problemas que a gente contemplou, teve o prazer de contemplar um milagre acontecendo. Então, se seu relacionamento se enquadra num desses, assim como Deus abençoou essas famílias, mais de 6 mil famílias, Deus também quer abençoar a sua, desde que você aprenda a fazer o certo. Guarda isso. Quem aprende a fazer o certo e pratica, faz o casamento dar certo. Porque isso é a lei da semeadura, é plantio e colheita. Se você semear coisas boas, você vai colher bons frutos. Então, se o seu caso se enquadra numa dessas coisas que eu falei agora, a Semana Casamento Restaurado é para você. O que nós vamos falar nessa semana é uma construção, tá? Por isso que é importante você participar de todas as aulas. Por quê? Porque cada aula, e tudo que eu estou falando é uma metodologia, o que eu vou ensinar vocês é um método. Então, imagina uma escada. Método é como se fosse uma escada. É quando você sabe qual é o próximo degrau, o próximo passo, aí você vai escalando. Então, eu não vou ensinar algo aqui para você e depois ensinar algo que está aqui. Não, você precisa evoluir. Então, a gente está ensinando aqui os princípios, as bases para construir esse alicerce profundo para você restaurar seu casamento. Então, outra analogia é como se fosse um quebra-cabeça. Cada aula a gente vai dar aqui diversas peças desse quebra-cabeça para que no final você entenda e haja do jeito certo para restaurar o seu relacionamento. Beleza? E dentro disso, deixa eu compartilhar aqui com vocês, como eu falei, é uma jornada. E essa jornada, ela tem etapas. E quais são as etapas, Baroni? Então aqui, ó, primeiro passo é você assistir os nossos vídeos no YouTube, no Instagram, consumir os nossos e-books. Esse é o primeiro passo, é a base dessa escada, né? Você acompanhar as lives semanais, tudo isso aqui, gente, é gratuito, é 100% gratuito, tá? Então você vai assistir os vídeos no YouTube, tem mais de 60 aulas, salvo engano, 66 ou 67 aulas, né? Fora os quadros do Pergunte para o Baroni, que são as terças-feiras que as pessoas vêm com dúvidas e eu tiro as dúvidas. Então participe, né? Às terças-feiras, 5 horas da tarde. Então você tem que assistir os vídeos, acompanhar as lives, e hoje você está aqui, ó, nesse ponto onde está marcadinho aqui, que é a Semana Casamento Restaurado. Então você está evoluindo, vai alicerçar, ter profundidade nesses conhecimentos, para depois dar sequência e evoluir, tá?
E a boa notícia que eu tenho para você é que, a partir de agora, nós vamos caminhar juntos para transformar você. Presta atenção, vou até encher a tela aqui. Nós vamos caminhar juntos, a partir de agora, para primeiro transformar você e, consequentemente, esse cenário, tá bom? Para isso, nós vamos mergulhar nas suas emoções, nas suas programações mentais, que são as suas crenças, e por que também não dizer, nós vamos mergulhar e tratar a sua fé. É tudo isso que a gente ensina que vai mudar a sua história, a história do seu casamento. Bom, o que você vai aprender durante essa série, para você entender esses degraus que eu falei agora? Você vai aprender, vou compartilhar aqui com vocês também, ó. Durante essa série de lives, eu vou te mostrar como em 30 dias você atuar nas 3 partes fundamentais para a restauração do seu casamento, que é o ser trino. Como você vai virar esse jogo, né? E voltar a ser uma esposa desejável. E note que eu estou falando voltar a ser esposa desejável. Então, significa que você já foi um dia e talvez você se perdeu no caminho. Talvez não, certamente você se perdeu no caminho e você vai voltar a ser essa esposa desejável. Você vai descobrir como fazer o seu marido te tratar com respeito e prioridade, não mais como opção. Então, ele não vai te tratar como opção, mas sim como a esposa que você merece. Eu vou te ajudar a reconstruir os seus vínculos, né, os vínculos emocionais e os vínculos entre vocês. Você vai descobrir também como viver um relacionamento indestrutível. Você também vai entender o que casais felizes fazem. E quando eu digo o que casais felizes fazem, esses são estudos de décadas pelos maiores cientistas comportamentais que estão estudando relacionamento amoroso. E, por fim, você vai descobrir também quais são os pontos chaves que sustentam uma relação feliz, equilibrada, com fidelidade e amizade entre o casal. E fidelidade é algo importante, porque, como eu disse agora há pouco, é o segundo maior problema de saúde na nossa nação. Então, dito isso, eu quero dizer que eu garanto que é algo que tudo que você vai aprender é algo que você nunca viu antes e certamente praticando vai mudar seu resultado. O que eu vou te mostrar aqui é uma metodologia, e essa metodologia foi o que eu utilizei para ajudar essas mais de 6 mil pessoas ao redor do mundo, né? Tanto em treinamentos presenciais, cursos online, sessões individuais, mentorias. Eles alinharam as 3 partes do ser deles, né? E isso fez com que eles transformassem os seus casamentos destruídos pela frieza, traição e divórcio. Como eu falei, é uma metodologia, e a nossa base, dos nossos ensinamentos, ela está alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus, e também nessa ciência comportamental, essas ciências comportamentais que já estão há mais de meio século, gente, são mais de 50 anos estudando casamento, profissionais, estudiosos, acompanhando casais, para entender o que casais felizes fazem, o que casais infelizes fazem, e eles já descobriram tanta coisa, olha que interessante, que eles já conseguem prever com 90% de assertividade quais são os comportamentos e atitudes de casais que vão continuar casados e vão ser felizes no casamento. Eles já conseguem identificar com 90% de assertividade quais são os casais que vão permanecer juntos, mas infelizes, vivendo só de aparência. E eles também conseguem identificar com 90% de assertividade quais são os casais que vão se divorciar. E tudo isso, nossos ensinamentos estão baseados em todas essas coisas também, tá? E como eu falei sobre as 3 partes, e talvez algumas pessoas perguntem, mas Baroni, quais são essas 3 partes que formam o meu ser? Eu vou compartilhar aqui com você, que é o seu ser trino. E Baroni, o que é ser trino? Vou aumentar aqui para ficar mais claro para você. O ser trino é um ser de 3 partes. Assim como a Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos uma trindade também, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que é isso, esse corpo, alma e espírito? Você sabe o que é, mas o que eles representam? O corpo, ele vai representar os seus pensamentos e comportamentos. A alma representa as suas emoções e o espírito é a sua conexão com Deus, é a sua espiritualidade. Uma coisa interessante que poucas pessoas notam. Nós somos um ser trino, talvez você já sabia disso,
talvez até não por esse nome, mas você já entendia que você era corpo, alma e espírito. Só que a ordem mais importante é de trás para frente. Presta atenção e anota isso. Nós somos espíritos, e significa que quando a gente veio para a Terra, né, a nossa mãe nos gerou, a Bíblia fala que Deus já nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Então, a gente já era espírito, a gente já morava com Deus lá no céu, e nós estamos passando aqui na Terra, mas vamos voltar para o céu, certo? Então, é isso. Nós estamos aqui, nós estávamos no céu, e aí a gente está na Terra vivendo uma experiência, mas voltaremos a ser espírito, só espírito novamente. Então, nós somos espírito, nós temos uma alma e estamos em um corpo. Então, o que menos vai durar é o corpo. O que o corpo representa? Os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. O corpo, ele é essa ponte. O corpo, na verdade, ele é uma ponte entre a vida espiritual e a vida emocional. Quando eu falar corpo, entendo seus pensamentos. E aonde o inimigo mais vai atuar na sua vida é nos seus pensamentos, que é a ponte. Por quê? Se ele colocar na sua mente pensamentos negativos de que não vai dar certo, que seu marido é isso, que seu marido é aquilo, que todas as coisas não estão funcionando e tararará, você vai ficar, a sua alma vai ficar doente, então você vai ter problemas emocionais, logo você não se conecta com Deus, você perde as forças para orar. E aí ele vence e intensifica a destruição na sua vida e no seu casamento. Se fizer sentido para você o que eu estou falando, coloca aí nos comentários, hashtag eu sei o meu valor. Então, o alinhamento do ser trino, né, através desses princípios e técnicas que eu vou ensinar para vocês, é indispensável para se ter o casamento que você tanto deseja e merece. E nós vamos entender a fundo o porquê disso, tá? E nós vamos entender isso nessa live hoje mesmo. Mas antes, eu quero te alertar o que o desalinhamento dessas três partes faz no seu casamento. E como ele vai conduzir o seu relacionamento para um abismo e destruição. Você quer saber se as suas três partes, o seu ser trino, está desalinhado? Então, responda essas perguntas aqui na sua cabeça mesmo. Eu vou colocar ela aqui na tela. Eu vou lendo ela para vocês. E você só vai responder se sim ou não. E você vai responder para você mesmo, tá? Você se sente estressada, nervosa e briga com seu marido de forma recorrente? Às vezes até por pequenas coisas? Pensa aí, sim ou não? Falta diálogo entre vocês? Sim ou não? Você percebe que tem reclamado muito e de diversas coisas, então você está se tornando o que a Bíblia diz de mulher rixosa? Qualquer coisinha você reclama, você sofre, você fica murmurando pelos cantos? Você sente que está sempre atarefada, vive correndo e mesmo assim sente um vazio? Parece que nada está suficientemente bom para você? Parece que dentro de você falta algo? Você ora para Deus, você vai no culto, vai na missa, conversa com Deus e ainda parece que está faltando algo para você, dentro de você? Você está se sentindo sem forças para orar? Você está se sentindo sem forças para orar pelo seu casamento? Você está se sentindo perdida, exausta, insegura, desesperada? Você está se sentindo carente de atenção? Você chora pelos cantos, às vezes por nada, você simplesmente começa a chorar ou busca aí lembranças e você chora, né? Você, inclusive, já pensou na possibilidade do divórcio e, no fim das contas, talvez você também não está tendo mais fé de que seu casamento pode mudar? Se a sua resposta foi sim, para uma dessas perguntas, para pelo menos uma dessas perguntas, eu quero te dizer que o seu ser trino está desalinhado. E esses são sinais preocupantes que eu tenho com a sua vida e com a sua família. Por isso é importante, de novo, você entender que o foco inicial é em você. Primeiro, você. Mas eu quero também te dizer aqui para você ficar tranquila, porque quando você aprender a alinhar o seu ser trino, aprender como fazer e o que fazer para alinhar o seu ser trino, você vai ter os mesmos resultados que os meus alunos tiveram, ou até melhores, porque só depende de você e da sua fé. Eu quero falar outra coisa aqui, olha. Acredite que não é por acaso que em Provérbios 14:1 diz que é a mulher sábia que edifica o lar. Não é o homem sábio
e nem o casal sabe. Isso também não significa, para não parecer uma visão machista, que o homem não tenha responsabilidade. Mas eu vou falar um ditado aqui que certamente você já ouviu. Você já ouviu o ditado que diz que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço? É muito isso. A mulher ela só consegue ser o pescoço para direcionar a cabeça se ela tiver sabedoria. Então, o alinhamento do seu ser trino vai te proporcionar resultado como esses aqui. Olha, presta atenção nesses resultados e veja o que Deus fez através da vida delas. Entenda uma coisa, é você que vai agir e Deus vai te abençoar. Presta atenção. Um relacionamento desgastado, meu relacionamento com meu esposo, com meus filhos, com a minha família. Eu era uma pessoa muito exigente, me cobrava bastante, principalmente porque não estava dando mais certo minha relação no meu lar. Há poucos meses atrás, eu dizia que eu estava num poço bem profundo e cada vez cavando mais esse poço e não conseguia sair. Eu havia perdido a minha essência, eu não sabia mais quem eu era, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu saí do meu emprego, eu não conseguia aliviar, tirar aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim, eu não conseguia resolver os meus problemas em casa. Meu casamento, antes do curso, ele estava sofrendo algumas pressões. Ele estava bastante vulnerável. Eu estava me tornando uma mulher totalmente estressada, nervosa, amargurada, briguenta. Eu estava me tornando uma mulher chorona, que vivia reclamando, que vivia angustiada. E hoje eu vejo a diferença. Hoje eu sou feliz, eu estou feliz. Este curso é verdadeiro. No momento que mais precisava, o Baroni estava presente, a equipe dele toda me auxiliou, me ajudou e vem me ajudado bastante. E eu posso falar para vocês que hoje meu marido está em casa, a situação é totalmente diferente. Hoje eu sei como agir, como resolver algumas situações. E eu quero te dizer, Baroni, que você foi muito importante na minha vida e que eu tenho certeza que na vida das outras meninas também você foi muito importante. Hoje eu consigo dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Hoje eu consigo ter o domínio das minhas emoções. Depois que eu fiz esse curso, vai ser tudo diferente, vai ser tudo mudado, tudo transformado, porque o Baroni me ajudou a resgatar a Edna que havia perdido. Você me fez ir na profundidade da minha vida e resgatar essa Edna que já estava perdida. Muito obrigada. Eu me emociono porque só Deus e você sabe as transformações que esse curso faz. Muito obrigada, Baroni. Você merece toda a felicidade do mundo. Deus te abençoe. Deixa eu voltar aqui. Aí, voltei. Vocês entenderam? Conseguiram perceber no depoimento dessas mulheres o quanto o ser trino delas estavam desalinhados? Brigas, reclamona, estressada, pensamentos negativos, abandonar o trabalho, ficavam remoendo pelos cantos, murmurando, brigando. Entende? Isso, vocês viram que como elas estavam e o que Deus fez através da vida delas, não foi Deus que fez, né? Elas foram agindo e Deus foi colocando. Meu pastor diz uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, com Deus você pisa e ele coloca o chão. Ainda que você não está vendo o chão, parece um abismo, mas você pisa e ele coloca o chão. É assim, então é sobrenatural e agora tem coisas que são naturais, que cabem a nós fazermos. Então, você não precisa só de um milagre para restaurar seu casamento, você precisa ter os conhecimentos certos, né, para que você entenda o que fazer e como fazer. Eu vou te explicar como eu cheguei nesse método. Eu e a Dai, que vocês viram aqui, minha esposa, ela vai voltar daqui a pouquinho para contar e testemunhar que o nosso caso também não foi diferente do que vocês estão vivendo, a maioria de vocês estão vivendo.
nós somos como vocês, né? Nós também estávamos sofrendo com um relacionamento frio, distante, sem comunhão, né? A gente já estava e conversava, pensava e conversava seriamente sobre se divorciar. A questão é que, independentemente do que você esteja vivendo hoje, assim como eu e a Dai, você também deseja ter um casamento que é abençoado. Por mais que a gente falava que não dava mais certo, que o problema não era ela, o problema era eu, e várias dessas desculpas e um mimimi que todos os casais falam, principalmente homens falam, porque o homem abandona com maior frequência as famílias. Por mais que eu dissesse para ela, olha, eu não te amo mais, eu não quero estar mais com você, eu ainda assim, eu queria ter um casamento abençoado, né? Queria ter um casamento com companheirismo, diálogo, amizade, fidelidade. Afinal de contas, eu escolhi ela para ser a mulher da minha vida. Eu casei com ela. E era esse o ideal que a gente tinha, né? Eu queria ter um relacionamento onde a gente pudesse sonhar juntos, onde que a gente pudesse lutar juntos e que nos momentos difíceis a gente fosse suporte um do outro. Em outras palavras, é como a Bíblia diz, eu queria, junto com a Dai, nos tornar um só corpo e um só espírito. Mas não era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque, assim como nós, a maioria das pessoas não sabem como conquistar e fazer para alinhar o seu ser trino. E para ter um casamento feliz, por consequência. Afinal de contas, quem aqui aprendeu na escola, na faculdade, como ter um casamento feliz? Entende? A verdade é que você e grande parte das pessoas, como eu e a Dai fazia, age por tentativa e erro. Então, se você é um tiro no escuro, talvez você acerte, mas a chance maior é que você erre. Então, sempre de alguma forma, tudo que você faz, por mais que você esteja fazendo errado, é tentando dar certo. Ninguém faz algo errado para dar errado, né? Fala, pô, eu sei que meu casamento vai piorar se eu fizer isso, eu tô querendo restaurar. Você não vai fazer algo que você sabe que vai dar errado. Não, você vai tentar fazer algo para melhorar. Só que se você não sabe o que você está fazendo, e o que você está fazendo pode ser, inclusive, algo que vai piorar a sua relação. Logo, entenda esse princípio que eu citei mais cedo. A Bíblia diz que todo plantio gera uma colheita. Então, se você plantar, mesmo que você não saiba do que é a semente, se você pegar a semente de uma planta e lançar na terra, e adubar, e regar, e fizer tudo, e você não sabe do que ela vai nascer do mesmo jeito. Assim acontece com as nossas atitudes. Se você não sabe se está fazendo certo, se você fizer o certo, a colheita que vai vir, o fruto que vai dar é bons frutos. Só que se você faz o errado, mesmo sem saber, infelizmente você vai colher o fruto dessa atitude errada. Então, é assim que, sem saber o que fazer, que os casais vão se desviando do caminho e eles vão perdendo interesse um pelo outro. Note que no início do seu namoro, ou do seu noivado, você e seu marido, vocês tinham uma relação equilibrada, uma relação saudável, com demonstrações de afeto, carinho e amizade. Então, vocês estavam caminhando juntos. Mas algo aconteceu e vai acontecendo, talvez sem que a maioria das pessoas percebam. Elas vão se distanciando, né? Então, vocês, na hora que vê, já tomaram um caminho totalmente diferente, estão muito distante daquilo que vocês idealizavam. E isso, gente, aconteceu comigo e com a Daiane, tá? Olha só, nós também percebemos isso acontecendo no nosso casamento. Em meio a uma crise financeira, né, eu e a Dai, a gente começou a brigar demais. Nós perdemos a nossa casa em dívida, nós tivemos nosso carro com busca e apreensão, nome negativado na SPC e Serasa, e isso foi desencadeando o desentendimento entre nós, até que chegou um momento que a gente já não queria estar mais junto. Essa crise financeira me fez me sentir a pior pessoa do mundo, foi a pior sensação que eu senti na minha vida. Sabe por quê? E aqui, para você, mulher, entenda que o que eu vou falar, vou até me colocar na tela inteira para você prestar bastante atenção. O que passa na cabeça de um homem quando existe uma crise conjugal? Isso é importante você saber. Por mais que o homem pareça viril, né, em alguns casos ele seja ali o fortão, ele quer mostrar ser todo poderoso, manda-chuva e todas essas coisas, tem uma frase do padre Fábio de Mello que vai explicar muito o que eu vou te dizer agora. Ele diz o seguinte: quanto maior for a armadura, mais frágil é o ser que habita dentro dela. Então, quanto mais brabão for o seu marido, mais cabeça dura ele for, mais vulnerável, mais frágil emocionalmente ele é.
Então, quando eu disse para a Dai que eu não queria mais o casamento, o que estava passando na minha cabeça? Eu estava sentindo medo, eu estava angustiado, eu estava preocupado, eu estava cheio de dúvidas sobre se eu merecia aquilo ou não, se eu era capaz de dar a volta por cima, né? Tinha sentimento de incapacidade que me dominava, a frustração de não conseguir ter a família e a vida que eu sempre sonhei, porque o sonho do homem tem a ver com ter riquezas, né? Ter a casa própria, ter o carro, e a gente conquistou tudo isso, e eu pus tudo a perder. Então, isso me abalou demais, e quando aconteceu a crise no casamento, eu comecei a me culpar. Então, o homem, por ele não saber, e a maioria não ter habilidade em lidar com as emoções, o que ele faz? Ele foge. Então, tudo aquilo que a gente não sabe lidar, não sabe como resolver, a gente vai fugir. Eu me lembro que eu me sentia a pior pessoa do mundo ao ponto de eu orar para Deus para que me levasse embora. E eu já não tinha mais sentido a vida, eu já não queria mais viver. Eu, quando falava com Deus, eu falava, Deus, me leva porque a vida perdeu sentido. E aí, tudo isso foi gerando emoções muito negativas. E aí, dentro dessas emoções negativas, pense como eu e a Dai, a gente se relacionava. A gente brigava demais, a gente estava dominado por emoções negativas. E aqui eu quero compartilhar uma chave com você. Anota isso, porque talvez é isso que esteja acontecendo no seu casamento hoje. O seu relacionamento reflete como você está por dentro, tá? Guarda isso. Isso significa que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas magoadas magoam pessoas. Só que pessoas curadas também curam pessoas. E pessoas que se amam são capazes de amar pessoas, porque, afinal de contas, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, tá? E note que nesse texto que eu coloquei, essa chave que eu coloquei aí para você anotar, o nosso relacionamento reflete como estamos, não como somos. Porque dentro de você, você é a imagem e semelhança de Deus. Só que se você se afasta e desalinha o seu ser trino, você fica abalado. Então, o teu relacionamento, você vai refletir isso no seu relacionamento, tá? Se fez sentido até agora o que eu tô falando, digita aí, hashtag eu sei meu valor, porque eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Eu quero até aproveitar e fazer uma pergunta, e eu quero que você responda para você mesma. Você está se sentindo mais triste, mais irritada, mais desanimada? Você sente que você perdeu a vontade de se arrumar? Né? Tudo isso são sinais que o seu ser trino está desalinhado. Eu me lembro que eu e a Dai, a gente brigava por qualquer coisa, a gente se agredia verbalmente, e eu vou deixar a Dai falar um pouco aqui agora com vocês, para vocês entenderem a que ponto chegou o nosso relacionamento. E se não fosse a sabedoria da Daiane, que é tudo isso que nós vamos ensinar, vocês já começamos a ensinar, o nosso casamento não existe mais, a nossa família está separada. Então, amor, vem mais aqui, chega mais pertinho. Aí, conta aqui o que eu falava, o que a gente vivenciou nessa crise, para que as mulheres entendam que às vezes não é só o marido delas que fala certas coisas. Conta para elas. Não, na verdade, a nossa crise no casamento foi quando nós tínhamos as duas crianças bem pequenas, né? Que é um momento bem cansativo para a mulher, cuidar de duas crianças pequenas, então trabalhava fora, exige demais de nós, né? E foi quando aconteceu tudo isso que o Baroni falou, sobre a crise financeira, entrou dentro de casa. Junto com a crise financeira, entrou as grosserias, entrou as brigas, entrou muita humilhação. E eu com duas crianças pequenas, e o autoestima da gente já fica lá embaixo, né? Nós não conseguimos nos ver como uma mulher, aquela que dá conta de tudo, aquela que encara, até tentamos. E quando tentamos do nosso jeito. E do nosso jeito, quando nós não pedimos para o Senhor a sabedoria necessária para conduzir todas as coisas, com certeza a gente dá tudo errado, vamos falar assim, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu também passei a ser uma mulher rixosa, porque ele estava plantando em mim ódio, rancor, né? Porque ele me humilhava muito, e eu comecei também a ficar rixosa, chata, reclamona, até que O que eu falava para você? Que tipo de coisa que eu falava? Não te amo mais, te odeio. Tudo. Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Até quando
amigas minhas, ou eu vou evangelizar alguém, alguma das mulheres do meu ministério, elas falam, Dai, você não sabe o quanto eu já fui humilhada. E eu falo assim, se sei, claro que eu sei. Eu chorava, gente, eu entrava no meu quarto, eu trancava a porta, já exausta, com 2 crianças, mas eu chorava, só que eu aprendi neste momento, no momento da dor, eu aprendi a chorar nos pés de Cristo. E foi ali que o Senhor foi me enchendo de sabedoria e discernimento para conduzir todas as coisas. Então, muitas vezes, eu comecei a guerrear com a arma do Senhor, que é a arma do amor. O Baroni vinha com a grosseria, vinha me humilhar, vinha falar várias coisas. Eu não devolvia, eu me calava em sabedoria. Eu só argumentava quando o Senhor pedia para mim argumentar. E eu sabia que eu falava palavras sábias naquele momento, porque quando 2 está nervoso, se um não se manter, um se calar, outro, se não tiver sabedoria, tá colocado fogo, né? Pega essa chave da Daiane, é bíblica. Em Provérbios diz que a palavra dura suscita ira e a palavra branda afasta o furor. Então, se a Dai não se controlasse, e muitos momentos, inclusive, a gente tentava conversar como 2 pessoas civilizadas, e a gente chegava à conclusão de, não, melhor é separar. Sempre que a gente tentava resolver, no final a gente chegava a falar de divórcio. Mas tentava separar e divorciar por causa dele, tá? Porque eu sou de uma família a base familiar minha, os meus princípios foi, você casou, é até o fim. Então, eu, Daiane, nunca falei em me separar. E isso vinha sempre do Baroni. Não, chega, não dá mais, não te amo mais, não te quero. Só que, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, eu sentia que aquilo não era verdadeiro. Eu sentia que aquilo era na ira, era no ódio, e não vinha do coração do Baroni. Foi quando eu decidi buscar em Cristo. Foi quando eu decidi, mais ninguém. Foi quando o Senhor foi me capacitando, por isso que o versículo bíblico, gente, a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela penetra nos corações e te dá ânimo, ânimo de fazer, ânimo de coisas novas na sua vida, e foi exatamente isso que começou a acontecer na minha vida. Eu tive um bom ânimo de lutar contra tudo aquilo que estava acontecendo. Ainda chorava? Durou muito tempo? Durou 2 anos. 2 anos de lágrimas, de angústias. Então, o que eu tenho para falar hoje com testemunho vivo é que quando nos colocamos à disposição de Cristo, quando nos rendemos a Ele, sabermos que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está, nós conseguimos sair dessa, é o que o Baroni falou, sairmos dessa vitoriosa. Às vezes, muitas vezes, né, não é da maneira que nós queremos, mas você pode ter certeza que você se restaura por dentro. Você começa a ter uma intimidade com Deus, que Ele te dá uma paz que excede todo o entendimento humano. Você consegue olhar ao seu redor e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E sabe essa angústia que você está sentindo, essa dor? O Senhor tira ela. Você pode ter certeza que Ele é Pai e Ele consegue dar esse amor, essa paz, esse entendimento que você está precisando neste momento. Perceba que quando eu falava para a Dai, eu não te amo mais, eu não quero mais, foi exatamente o que eu expliquei agora nos pensamentos. Homem, por não saber lidar com questões emocionais, com crise, com dificuldades, ele foge. Então, não é que eu não amava mais a Dai, mas eu dizia isso porque, no final das contas, é sempre mais fácil dizer eu não quero mais o meu casamento do que dizer eu fui incompetente demais e estou sendo incompetente demais, porque, além de, no meu caso, ter perdido tudo, casa, eu também estava perdendo minha família pelas minhas escolhas. Exato. Então, é mais fácil sempre terceirizar. Quando o seu marido diz que não te ama mais, no final, ou ele te agride com palavras, te humilha, o que ele está falando para você, muito provavelmente, é o que ele pensa dele mesmo. Porque ele quer resolver, só que ele não sabe como resolver. Isso é verdade, porque todas as palavras dele malditas sobre mim, né, de humilhação, eu depois, com entendimento e sabedoria analisando, eu consegui enxergar que era tudo aquilo que ele estava passando, mas ele estava descarregando em mim. E quando a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica e a tola destrói,
é verdade. Então, com a minha sabedoria, eu consegui restaurar o meu casamento. E eu estava escrevendo aqui, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, né? Então, eu nunca imaginei que hoje o meu marido, o Gabriel Baroni, estaria hoje ajudando outros casamentos e restaurando vidas, né? Ajudando a restaurar lares, porque hoje ele se colocou à disposição do Senhor como instrumento. Então, assim, ele fez mais do que eu pedi ou do que eu pensei. Então, valeu a pena eu alinhar o meu ser trino, valeu a pena eu ser dependente de Cristo. Só que na época, há quanto tempo faz isso? 2014? Então, foi 7 anos atrás, nós não tínhamos essa tecnologia, né? Essa maneira mais fácil de chegar dentro da nossa casa, esse ensinamento. Então, foi mais difícil para mim aprender. Então, eu chorei bastante. Eu falo que se eu tivesse alguém do meu lado me ensinando todas essas coisas que dependeria só de mim, seria mais fácil. Mas mesmo assim, eu entendi que eu tinha que aprender sozinha para que hoje eu pudesse testemunhar tudo aquilo que nós vivemos, né? Exato. Então, nós nos colocamos à disposição do Senhor. E diante de todo esse caos emocional e espiritual, né? O que ficou muito evidente para mim, para a Dai, era o quanto a gente tinha se tornado pessoas religiosas e acomodadas. No meu caso, principalmente, porque eu mascarava a verdadeira realidade conjugal, e isso, de alguma forma, fazia em conjunto, que a gente acreditava porque, por ser cristão, a gente achava que não podia falar com ninguém, falar dos nossos problemas, procurar ajuda, porque talvez Deus ia curar, a gente espiritualizava tudo. Esse é um erro crucial, assim, repetido entre cristãos, espiritualizar tudo, e na verdade não é, né? E esse, sem dúvida, foi um dos piores erros que a gente cometeu, achar que tudo é espiritual, porque não é. Então eu quero que você saiba que você não pode se conformar com uma vida conjugal acomodada, fria, distante e de aparência. Você tem o direito e o poder de viver uma vida amorosa extraordinária, porque é isso que Deus tem para você. Agora a Dai vai continuar aqui nos comentários e depois a gente volta para responder as dúvidas. Eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês viram a nossa história e eu quero chamar a atenção porque não é brincadeira o que eu vou falar aqui agora. Muita atenção, porque seu casamento ele pode estar indo por um caminho sem volta, simplesmente por falta de conhecimento, falta de informação e sabedoria. Entenda isso, que muito provavelmente, gente, existe uma chance muito maior de ser algo que você não está fazendo, né? Ou você não está fazendo ou está fazendo errado, do que ser só uma questão espiritual. Tem casos que são os dois, mas, assim, é difícil falar em percentual porque eu nunca saí medindo, mas só de lembrar que de todos esses 6 mil casos, ou da maioria, né, porque eu não consigo lembrar de todos, sempre é algo que alguém estava fazendo ou deixando de fazer, que estava no domínio dela de fazer diferente. Então, preste atenção, porque se você não buscar conhecimento, você vai sucumbir, o seu casamento vai sucumbir. Depois desses 2 anos de crise, né, no deserto, desempregado, pela misericórdia de Deus, eu consegui um novo emprego, porque eu tinha perdido tudo no novo negócio. Eu vim de uma empresa, de uma multinacional, que eu ganhava bem, montei lá meu próprio negócio, deu certo por 6 meses, aí eu perdi tudo. Aí ficamos vivendo de doação de cesta básica de amigos e parentes por 2 anos, né? E nesse processo, depois de 2 anos, Deus abriu as portas de emprego no Senac. Quando comecei a trabalhar, 3 meses depois, entra um novo líder e ele fala o seguinte: olha, se só vai ficar na minha equipe quem tiver especialização. E adivinha só quem era o único que não tinha especialização até aquele momento? Eu. Aí eu falei, não acredito. Ele falou, cara, existe especialista para cada área. Se você não for especializado em alguma área, você tá fora. E aí pensa, eu tinha acabado de começar a trabalhar e eu já estava pensando nesses 3 meses. Beleza, vou juntar uma graninha, pagar algumas contas, já procurar uma casinha para alugar e vou me divorciar. Olha a cabeça do homem. Então, presta atenção como Deus agiu. Na minha cabeça estava, Deus me abençoou, só que eu vou usar essa bênção para me separar. Aí vem o líder e fala isso. E aí tem um princípio que eu carrego comigo, eu também quero aqui compartilhar com vocês, que é um princípio bíblico. Olha o que a Bíblia diz. Isso está, vou até diminuir aqui, isso está em 1 Coríntios
capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Olha o que Deus fez, gente. Então, chega o chefe, o meu novo líder, fala isso, e aí eu só tinha duas situações para seguir. Ou eu simplesmente aceitava a situação, ou eu ia em busca de resolver esse problema. Só que quando eu falei assim, beleza, eu vou buscar uma especialização. Primeira coisa que me apareceu, eu não sei no que eu sou bom, não sei do que eu gosto, então eu nem sei no que eu vou me especializar. Segundo, como é que eu vou fazer a especialização se eu estou com o nome negativado no SPC e Serasa, não tem crédito em banco, não tem crédito em lugar nenhum, estou devendo para Deus e o mundo. Meu salário não paga à vista. Conseguiria pagar em parcelas, mas não dava para pagar à vista. Para a primeira questão, eu comecei a pensar, bom, beleza, do que eu gosto? Aí lembrei que desde pequeno minha mãe me incentivava a assistir programas que falavam do funcionamento da mente humana. Aí eu falei, pô, eu gosto de comportamento humano, vou buscar alguma coisa. Foi bem na época que o coach estava estourando no Brasil. Falei, eu vou fazer um curso disso daí. Só que aí eu me deparei com a segunda coisa, que era a falta de dinheiro. E diante dela, eu só tinha duas coisas. Ou eu aceitava, o famoso ditado, aceito que dói menos, o seu problema, e não tem dinheiro, porque essa é uma desculpa que a gente dá para nós mesmos para permanecer inerte. É perigosa essa desculpa, inclusive. Falei, ou eu vou aceitar que eu não tenho condição, ou eu vou me virar e vou aceitar que não tem condição, ficar esperando o pior, ou eu vou me virar e dar um jeito. E aqui eu quero compartilhar uma outra chave com vocês. Anota essa, porque essa é boa também. Deus nos dá presentes embrulhados em um papel chamado problema. Eu vou repetir, vou expandir aqui para você. Deus nos dá presentes embrulhados em um papel chamado problema. Vamos ver se na Bíblia isso é verdade? Olha só, todas as vezes que Deus foi abençoar alguém na Bíblia, essa pessoa ela teve um problema antes. Quer uma prova? Ana era estéril, ela não podia engravidar. Problema. Só que ela orou, buscou a Deus, fez a parte dela, presente, recebeu o presente. Moisés e o povo do Egito eram escravos. Deus falou para eles, olha, o presente de vocês é a terra prometida. Só que no caminho eles tiveram problemas, então quem não soube lidar com o problema, não recebeu o presente. Entenda bem esse conceito. Deus já te deu a restauração do seu casamento no reino espiritual. Agora, entenda que está aqui a bênção de Deus, a restauração. É você que vai trilhar a jornada para alcançar isso. Se você partir para outro lado, a bênção já foi dada, Deus já te deu, ele não vai te dar. Porque Deus, ele é passado, presente e futuro. Deus é atemporal. Então, ele já te deu. Se você trilhar o caminho certo, você alcança a bênção. Se você não trilhar, e aí que vem o alinhamento do ser trino e a busca do conhecimento. Porque toda prova que Deus tem na nossa vida, ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, eu quero que você repita aí na sua casa, você que está me assistindo. Pode ser em voz baixa, não precisa gritar. Você repete comigo. O presente de Deus para mim está atrás desse problema que eu estou enfrentando hoje. Vou repetir e eu quero que você repita. O presente de Deus para mim está atrás desse problema que eu estou enfrentando hoje. E presta atenção, porque no meu caso, eu sabia que fazer especialização era determinante para o meu futuro e para a minha manutenção naquele trabalho. E aqui eu vou liberar uma outra chave para você, que é o seguinte: você só sabe a força que tem quando ser forte é sua única opção. Você não faz ideia da força que você tem no reino espiritual, a força que você tem na sua alma, nos seus pensamentos, para lidar com as situações. Isso vem de Deus. Olha só. Prova disso é que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, presta atenção. Tudo que você está vivenciando hoje no seu casamento, talvez você mesmo ocasionou pelas escolhas erradas, porém, ainda assim não é maior do que o que você pode suportar. Você vai agir de maneira diferente para colher diferente. E para isso é preciso alinhar o seu ser trino.
E eu, para conseguir fazer essa especialização, voltando um pouco para a história, eu tive que sacrificar mais um ano. Eu e a Dai ficamos 2 anos passando dificuldade financeira, né? Eu desempregado, a gente não saiu literalmente para comer pizza, lanche, nada. Ficamos 2 anos sem saber o sabor disso. E aí eu decidi sacrificar mais um ano de passeio para conseguir pagar a especialização. Essa definitivamente não foi uma decisão fácil, afinal de contas, 2 anos sem sair de casa já era muita coisa. E como eu disse, isso aconteceu apenas 3 meses depois que eu comecei a trabalhar no Senac. Agora, eu vou revelar para você, talvez, as 2 coisas mais valiosas que eu aprendi depois de ter chegado no fundo do poço e ainda assim ter que tomar essa decisão financeira difícil, só que ela foi determinante para salvar meu casamento e a minha família. O que eu vou compartilhar com você, essas 2 coisas, se resume em uma chave, tá? E depois mais 3 versículos. A primeira chave que eu vou te dar primeiramente essa chave, ela é curta, mas ela tem um poder enorme. E é muito provável que essa chave que eu vou liberar para você agora vai expandir sua mente mais para frente. Agora ela talvez não vá fazer muito sentido, mas você participando de todas as aulas, você vai entender a profundidade dessa chave que parece simples e às vezes até meio sem sentido. Que é o seguinte: a natureza do amor é o sacrifício. Guarda isso para você. A natureza do amor é sacrifício. A gente vê Cristo. Cristo é a prova viva de que a natureza do amor é o sacrifício. Em amor a nós, ele se sacrificou. Então, guarde essa palavra no seu coração. Sacrifício. Guarda isso, tá? A Bíblia ela vai nos advertir em diversos momentos sobre a importância da gente buscar a qualquer custo conhecimento. Então, primeiro que eu quero te liberar essa chave, sacrifício. Né? A natureza do amor é o sacrifício. E agora eu vou te liberar os 3 versículos que mudou a história da minha vida depois que eu entendi esse conceito, porque a Bíblia é tão clara, mas às vezes a gente passa e lê e não percebe aquilo que a Bíblia está falando. E o quanto é importante alguns aspectos para que a gente se sinta protegido, para que a gente tenha sucesso, honra e para que, inclusive, salve as nossas vidas. E eu estou falando aqui do conhecimento. Eu vou reduzir aqui para aumentar o texto bíblico para você. Primeiro está lá em Provérbios, capítulo 4, versículos 7 e 8. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Ame a sabedoria e ela te exaltará. Abrace-a e ela te honrará. Olha o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Então, se você amar a sabedoria, ela vai te exaltar. Se você abraçar, ela vai te honrar. Então, a honra no seu casamento está na busca da sabedoria. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz: a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, a sabedoria, ela preserva a sua vida. Gente, olha que surreal esses 2 princípios bíblicos que muitas vezes você leu e você não tinha entendido ainda. O seu casamento está sucumbindo porque você não está abraçando a sabedoria. Ela está fugindo de você. Ou você está rejeitando. Porque é possível fazer isso. Que agora vem o 3º versículo. Deus fala sobre a importância da sabedoria, mas ele também fala o que acontece quando a gente rejeita a sabedoria. Ele disse ao profeta Oséias: olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e porque eles rejeitaram o conhecimento. Então perceba que não foi porque eles eram incapazes. Não foi por causa disso, não. Eles rejeitaram o conhecimento. Então, se você não assistir todas as aulas, você vai se enquadrar nesse versículo bíblico, nessa passagem bíblica. Eu vou dividir a tela aqui de novo. Você vai se enquadrar aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Você vai rejeitar o conhecimento. Então, assista, invista seu tempo, sua energia em aprender tudo que a gente vai ensinar. Caso contrário, você vai na contramão e não tem jeito. Se você não fizer o certo, não tem jeito de dar certo. Então, se eu posso te dar um conselho valiosíssimo, talvez o mais valioso que eu posso te dar aqui, tenha sempre como prioridade o investimento em você. Porque quanto mais você se conhecer, mais você vai se curar, mais você vai se potencializar. No meu caso, eu fiz essa questão de investimento por obrigação, e Deus me ensinou no caminho depois. Deus não abriu minha mente e falou: olha, sabedoria é importante. Primeiro eu tive que fazer por obrigação, e tive que fazer um baita de um sacrifício, como eu falei, mais um ano sem sair com a minha família para passear. Só que eu posso te afirmar que se não tivesse sido esse sacrifício de investir,
né, esses recursos financeiros que estavam faltando em me conhecer, investir em mim, cara, meu casamento não ia existir mais. Eu te garanto isso. E foi nesse curso, em um curso, gente, que Deus, assim, bateu de frente comigo, me confrontou, mexeu dentro de mim e, assim, me colocou do avesso, me despiu de toda a soberba, de arrogância, de todas aquelas armaduras que eu tinha construído. Então, foi em um curso que eu identifiquei que eu estava fazendo sem perceber, mas que estava destruindo o meu casamento com a Daiane. Você conseguiu perceber aqui, através da nossa história, duas coisas que a gente falou. Vou ressaltar aqui, porque às vezes você não está prestando atenção e passa direto, e são pontos chaves. Primeiro, e talvez isso também esteja acontecendo com você também. Em algum momento, vou compartilhar aqui, vou até aumentar aqui. Olha as duas coisas que aconteceram na nossa história. Em algum momento, parecia que não tinha mais jeito, assim como a sua história hoje, né? E tudo parecia que o divórcio mostrava ser a única opção, a única solução para o nosso relacionamento. E talvez você sinta isso, ou teu marido fale isso para você também. E segundo, o presente de Deus, todo esse caos que a gente viveu, era o papel, né, problema que estava embrulhando a nossa bênção. E qual era esse papel de problema? Para nós foi a dificuldade financeira. No seu caso pode ser o vício, pode ser a traição, pode ser a frieza, pode ser várias outras coisas, mais coisas do que isso que eu estou falando, ou várias delas somadas juntas, enfim. Pode ser várias coisas acontecendo. Mas esse papel problema esconde, e atrás dele, logo atrás dele, existe um presente de Deus para você e para a sua vida, tá? Então, entenda uma coisa, Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias. Então, que coisas loucas é essa? Olha, eu estava com um problema no casamento, certo? Então, o meu problema era casamento. Tinha dificuldade financeira, mas o problema principal era casamento ali. Eu voltei a trabalhar. Deus usou meu líder no trabalho, que não tem nada a ver, que não sabia dos meus problemas familiares, para exigir de mim uma especialização, e essa exigência dele, que era para o trabalho, Deus me ensinou e mudou a minha vida para mudar o meu casamento. Olha que coisa louca. Eu fui por um objetivo, que era o trabalho, mas Deus usou, por isso que a Dai falou aqui, que é um princípio bíblico também, Deus sempre faz muito mais que o que a gente peça ou pensa. A gente leu aqui também, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então, note que Deus, ele me mostrou o caminho. Só que quem caminhou por ele fui eu. Então, Deus vai te mostrar, de repente você fala assim, Deus, me mostra o caminho, me ajuda, me socorre. Aí aparece um anúncio dizendo a Semana Casamento Restaurado, de um cara que talvez você nunca tinha visto, você se inscreve. É isso que Deus vai fazer. Ele abriu uma porta, agora é você que vai entrar por ela. E o que é entrar por essa porta? É assistir todas as aulas. E se você não fizer isso, não adianta, você vai ficar orando, Deus vai falar assim, filho, mas eu já fiz. Tem uma historinha que eu gosto muito que diz assim, que existia uma cidade que estava abaixo de uma barragem, né, de uma hidrelétrica. E aquela barragem se rompeu. E a água começou a descer muito fortemente e inundar aquele vilarejo. E a água começou a inundar, os bombeiros foram lá avisar todo mundo, e eles viram um cara dentro de casa, todo mundo tinha ido embora, eles passaram, viram um cara assim na janela de casa, e falou assim, cara, você tem que ir embora daí, porque senão você vai se afogar. E aí ele disse o seguinte, não, eu tô orando para Deus, e Deus vai vir me salvar. Ele falou, tá bom. E a água foi subindo, a água estava ali até o pescoço dele, os bombeiros passaram ali, primeiro eles tinham passado de caiaque, porque a água estava até a cintura, depois eles passaram, quando a água estava até o pescoço dele, eles passaram de jet ski, e eles disseram, cara, sobe no jet ski, senão você vai morrer afogado. Ele falou, não, cara, eu tô orando, fica tranquilo, Deus vai vir me salvar. E a água continuou subindo, ele estava no telhado, passou um helicóptero, os bombeiros jogaram ali uma corda, falaram, amarra na cintura, que senão você vai morrer afogado, a água tá descendo. Ele falou, não, fica tranquilo que eu tô orando para Deus, Deus vai vir me salvar. Moral da história, o cara morre afogado. E ele chega diante de Deus e fala assim, Deus, mas eu orei tanto para o Senhor me salvar, e eu tive tanta fé, né? Falava para as pessoas que eu estava orando, que o Senhor ia me salvar, e o Senhor deixou eu morrer afogado. Deus disse para ele, filho, eu te mandei um caiaque, eu te mandei um bombeiro no jet ski, eu te mandei um bombeiro no helicóptero, e você não aproveitou nenhuma das oportunidades. Eu não sei o que a Semana Casamento Restaurado representa para você e para o seu casamento. Se a água ainda está até o joelho, se ela está até o pescoço, ou se você já está se afogando. Mas a verdade é que a gente quer fazer
é ajudar você, tá bom? E para isso, eu quero falar aqui com vocês sobre os 8 maiores erros, e aí eu vou abrir aqui para perguntas, ainda tem que liberar segundo código, fiquem aqui, porque a gente tem o segundo código para falar. Eu quero falar com vocês aqui sobre os 8 maiores erros que as pessoas cometem na tentativa de restaurar seus relacionamentos. Deixa eu achar aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui, achei os 8 maiores erros que as pessoas cometem se você não tem o alinhamento do ser trino, e você vai se enquadrar. Se você entendeu que você está com o seu ser trino desalinhado, você provavelmente está cometendo um ou mais desses erros. Primeiro, aqui, ó. Achar que você não precisa de ajuda. Assim como eu e a Dai, a gente achou em algum momento. Você acredita que o tempo ele vai resolver tudo, né? Que com o passar do tempo as coisas vão amenizar, e eu tenho uma notícia para te dar. O tempo, ele não melhora nada, ele só potencializa. Então, se tiver bom, vai melhorar, e se tiver ruim, vai piorar. Então, tem gente que fala assim, o tempo vai melhorar, com o tempo as coisas melhoram. Se você fizer do jeito errado, vai piorar, sem dúvida nenhuma. Guarda esse princípio. Segundo, você pode estar esperando que o seu marido melhore, né? Ou a sua esposa, se você é o marido que está assistindo aqui. Então, você está esperando que ele faça, que ele busque ajuda, afinal de contas, o pior problema está nele, né? Ou está nela. Então, você pensa, depois que ele melhorar, eu também vou melhorar, eu vou ser bom para ele, porque ele não está sendo bom para mim. Então, ele tem que ser bom para mim primeiro, e depois vou ser bom para ele. Só que a gente sabe que homem, ele não procura ajuda. Homem tem preconceito em procurar ajuda, principalmente psicológica. Quer uma prova? A mulher, ela vai no ginecologista, ela faz exame preventivo, ela está sempre focada na saúde dela. Homem só procura médico quando ele está muito doente, quando ele já não consegue mais. Então, esse é um erro. Você esperar que o outro melhore, é o segundo erro. Terceiro erro é dar sinais de insatisfação. E aqui esse é um erro muito comum entre as mulheres. Cuidado, viu, mulheres? Porque quando você dá o sinal de insatisfação, você está querendo, é óbvio, chamar a atenção dele para que algo está errado. Só que o homem, ele entende isso como reclamação, como murmuração. Então, ao invés disso aproximar ele ou fazer ele refletir para melhorar, vai fazer com que ele se distancie mais. Afinal de contas, homem não gosta de questões emocionais, não gosta de discutir relacionamento e odeia cobrança. Quarto erro é você ficar sem conversar por dias, né? Com ele e ficar sem falar nada. Por quê? Quanto mais você alimentar esse comportamento, como eu falei, o tempo ele vai potencializar. Tem casos de alunas que chegaram aqui dizendo, no começo do meu relacionamento, a gente ficava às vezes 2 dias sem se falar. Hoje a gente fica 2 meses, quando briga, a gente fica 2 meses sem se falar. Por quê? Porque eles alimentaram esse comportamento. Percebe? Então, veja se vocês estão cometendo esses erros, que tudo isso faz desandar e impede a restauração. Outra coisa, quinto erro, pagar o mal com o mal. Então, se ele grita, eu grito. Se ele vira a cara, eu viro a cara também. Se ele fica carrancudo, eu também fico. Só que isso só tende a aumentar o conflito entre vocês e também o desprezo. Porque se você paga o mal com o mal, a Bíblia nos ensina, é o que você vai colher. Sexto erro, se estiver fazendo sentido, coloca aí, #eu sei meu valor. Sexto erro, você sair pedindo conselho para todo mundo, né? Então você sai desesperadamente pedindo ajuda para todo mundo, falando, nossa, olha, o que eu faço, o que eu não faço? E às vezes você nem percebe que aquela pessoa ela não consegue ser feliz no casamento dela. Logo, o conselho que ela vai te dar é o mesmo que ela aplica para ela. Só que não está funcionando. Logo, não vai funcionar também. Então, cuidado com quem você conversa, para quem você pede conselho. Quando você for pedir conselho, olha para a vida dela. Se na vida dela, o casamento dela for maravilhoso, falando do conselho amoroso, beleza, o que ela vai te falar vai te ajudar a ter o casamento igual dela. Se o casamento dela for ruim, nem pede conselho, porque o máximo que ela vai fazer é te levar para o mesmo caminho. Sétimo erro, tratar tudo como sendo uma questão espiritual, e não é, tá? Existe, como eu disse, questão humana, o ser trino é 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, representa o reino espiritual, representa a nossa alma e representa o reino humano. A gente tem que atuar nos 3. E o 8º erro é os que mais chegam perto de restaurar o casamento, só que agem do jeito errado. O que é? O primeiro, são pessoas que procuram ajuda profissional, isso é bom, é importante. Afinal de contas, Deus deixou os profissionais
para nos ajudar. Ele mesmo diz, Jesus, não são os que precisam de médico, mas os doentes. Então, quem está doente na alma, no corpo ou no espírito, precisa de médico. Então, procura ajuda. Só que ele procura só ajuda profissional. E aí o profissional, se não entende do reino espiritual, vai tratar só a questão humana e não a questão espiritual. O segundo são pessoas que procuram só ajuda espiritual. Então, o pastor, o padre, né, o líder religioso vai falar muito sobre o reino espiritual, mas não vai falar tanto das questões humanas. E terceiro é procurar ajuda espiritual e profissional, só que não sendo a mesma pessoa. Aí o profissional fala assim, não, você não pode aceitar isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí procura um líder espiritual, ele fala assim, não, mas você tem que ficar calado. O profissional fala, você tem que falar, você não pode aceitar isso, você tem que se posicionar, você tem que falar com ele isso, isso, isso. E aí o líder espiritual fala, não, você tem que ficar em silêncio. E aí vira confusão na sua cabeça. Então, perceba que esses são os 8 maiores erros que eu descobri na tentativa, na busca e depois de também ajudar milhares de pessoas. Eu percebi, esses são os 8 maiores erros que acontecem. E eu não sei se você está conseguindo se enquadrar, e se tiver, se organize para você cuidar da sua vida emocional, espiritual e cognitiva que são seus pensamentos. Até aqui fez sentido para você tudo que eu falei? Se fez sentido para você, digita aí hashtag eu sei o meu valor, porque eu vou finalizar aqui, vou abrir aqui para perguntas agora. Antes disso, eu quero que você te dá um recado. Fica atenta aí, ó, ao seu e-mail. Entre no grupo do WhatsApp, o comentário com o link para você entrar no grupo do WhatsApp, se você ainda não tá fixado aí. E para a aula de amanhã, convide alguém para assistir com você, convide uma amiga, né? Eu vou até colocar aqui, ó, embora eu tenha fixado o link, eu vou colocar aqui nos comentários para vocês o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Espera aí, não sai, porque ainda a gente tem que liberar o segundo código para você não perder. Tá aí o link, então, para você entrar no grupo. E aqui, ó, vou liberar o segundo código, anota aí, a palavra é respeito. Para você que chegou depois da explicação, vai rolar um sorteio na 4ª aula. E em todas as aulas eu vou dar 2 códigos. E aqui de lambuja, né? Aproveitando que é a primeira aula, eu vou lembrar o primeiro. O primeiro código que eu liberei, a palavra é amor. Anota. E a segunda é respeito. Então, os códigos da aula 1 é amor e respeito. Certo? Deixa anotado aí. É isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Quero convidar vocês a printar aqui a tela. Lembrando, gente, que vai ter agora lá no Instagram, para você que vai participar, quer participar do sorteio, tem o post com a imagem lá para você comentar qual foi o seu maior aprendizado e marcar alguém. Outra coisa que eu quero convidar você aqui é printar a tela aqui da aula agora. Eu vou contar aqui 5 para você, até 5 você printa a tela aí, para você postar no Store, que a gente quer ver vocês, o rostinho de vocês é uma maneira. Então você vai printar a tela aqui e vai postar no seu Store do Instagram e vai marcar o nosso perfil, né? @baronegabriel1. Deixa eu até colocar aqui, ó. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Você vai marcar o nosso perfil e vai escrever assim, hashtag eu sei o meu valor. E a gente vai saber que você esteve aqui conosco. E eu quero ver o rostinho de vocês, eu e toda a equipe. A gente fica muito feliz, porque aqui a gente fala com câmera, mas sabemos que tem vidas atrás dessas câmeras e a gente quer saber quem são essas vidas, né? Lembrando aqui do nosso encontro ao vivo todo dia, então até quinta-feira, 7h30 da noite. Anotou a pergunta, anotou a palavra-chave, lembrando aqui de novo, então a palavra-chave é amor e respeito. Printa aí a tela, deixa eu colocar aqui, para você que ainda não printou, eu vou contar até 3 aqui, 1, 2, 3, printa aí, vai. Aí, para sair sorrindo, não sair com careta, eu saio com muita careta. É isso, deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero te convidar também, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já dá o seu like se você chegou depois, compartilha com alguém essa live, que o seu like, dá o joinha, porque isso vai gerar relevância também. É isso. Quero abrir... Tem perguntas aí, amor? Não? Então, se vocês tiverem perguntas, amanhã a gente volta. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Deixa eu voltar eu aqui. Aí, antes de finalizar, eu quero orar por você, quero orar pela sua família,
porque eu tenho a convicção que você não chegou aqui por acaso e que grandes coisas estão por vir. Feche seus olhos aí na sua casa, que eu vou orar agora. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque essas famílias aqui representadas pelas esposas, pelos maridos, ou às vezes até marido e esposa assistindo juntos, que tudo isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que o Senhor abra agora, Senhor, ministre aos corações hoje à noite, amanhã, durante o dia, que eles reflitam sobre todos esses ensinamentos, sobre a importância do alinhamento do ser trino, do entendimento sobre que nós somos espíritos, estamos em um corpo, somos espíritos, temos uma alma e estamos em um corpo. Senhor, que eles entendam esse conceito, para que eles possam restaurar de fato a vida emocional, espiritual, cognitiva e, por consequência, conjugal também. Eis-nos aqui, nos usa, Senhor, que amanhã seja ainda mais abençoado do que foi hoje. Dê entendimento, Espírito Santo, e toca nos corações para que cada ensinamento seja, como eu falei, uma peça de um quebra-cabeça que vai se revelar durante essas 4 aulas. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Beijo no coração. Mais uma vez, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fiquem em paz e até amanhã. Eu sou empresária, sou casada, tenho uma filha de 10 anos. Era uma pessoa que sempre dormi muito mal. Eu sempre tomei remédio para dormir, tarja preta. Há mais de 10 anos eu tomava esses remédios. As maiores dores que eu tinha no âmbito emocional, pensamentos, valores, às vezes sofria por coisas que não eram tão grandes assim, que eu sei que poderiam talvez ser controladas, mas eu não encontrava o caminho. Sempre estressada, inclusive como mãe, né? Eu sentia que eu podia ser mais legal com a minha filha, brincar mais. Como esposa também, no âmbito profissional também, eu sentia que estava tudo meio parado, que tudo podia ser melhorado. Definitivamente eu me libertei dos remédios de tarja preta, eu me aproximei mais de Deus, eu estou mais calma, mais concentrada, muito mais feliz. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, e uma qualidade de vida que eu estou conseguindo repassar ela dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Hoje eu consigo ser feliz com o que eu tenho, não com aquilo que eu achava que eu tinha que ter. Eu decidi fazer o coach com Baroni porque eu já conhecia ele. Para mim é muito importante a origem da pessoa, no que ela acredita, né? Então eu resolvi apostar, e depois que ele me mostrou as ferramentas, eu só concluí que foi acerto total. Eu diria para as pessoas que de repente para olhar para si e fala, isso não tá legal. Se você parou para olhar e concluiu que isso não tá legal, tá na hora de você realmente se reavaliar e procurar ajuda, porque a vida é uma só e dá para ser muito feliz aqui.